Então, já falamos do gótico, só que lá no final do gótico, né, quando a Itália e toda a Europa já tinha se voltado para o gótico, surge em Florença um mestre chamado Giotto. Giotto, diferente de toda a Europa, que só focava no movimento gótico, Giotto resolve colocar em prática o seu conhecimento adquirido com o gótico, ou seja, a percepção do sentimento, da ternura, junto com a anatomia do corpo humano, a profundidade que foi desenvolvida tanto na Roma quanto na Grécia Antiga. Então ele junta as duas coisas e ele consegue ter um sucesso nesse conjunto. Giotto passa a ser conhecido e junto com ele a cidade de Florença. O que vai acontecer na época? As outras cidades veem a repercussão, né, do sucesso de Giotto e todas elas começam a também querer investir em arte, investir nos seus mestres. Elas começam a rivalizar entre si. E aí vem um novo período na história que a gente chama meio de arte universal, que toda a Europa, né, nosso mundo nessa época se resume à Europa. E, infelizmente, nossa história é meio incompleta, a gente não sabe o que estava acontecendo com os nossos outros povos que deram origem ao povo brasileiro. Mas falar da Europa, voltando, né? Eles começam a fazer uma arte onde todo mundo fazia mais ou menos igual. Era uma arte que ela priorizava a anatomia do corpo humano, o movimento da fauna, o detalhe da flora, e eles tentavam dar uma profundidade nesse desenho. Ainda não se sabia fazer uma perspectiva de forma adequada, matemática, com pontos de fuga perfeitos, mas eles sabiam da importância da profundidade. Então, muitas vezes, quando eles criavam uma cena, eles colocavam uma cortina de árvores no fundo do quadro para dar essa ideia de profundidade, um castelo mais ao longe. Mas todo mundo fazia mais ou menos a mesma coisa. O que acontece é que a partir daí a arte foi evoluindo. Cada vez mais eles foram aperfeiçoando a anatomia do corpo humano, esse estudo, a expressão do rosto, o movimento dos animais, o movimento do ser humano também, e o detalhe da fauna. Junto com isso vem a perspectiva. Então a gente tem um novo período que é o marco, que a gente pode chamar, se assim pode chamar. A gente tem a Catedral de Florença, a Santa Maria del Fiore. Era uma catedral já construída, mas existia um concurso para se construir a cúpula dessa catedral, concurso aberto, onde um relojoeiro chamado Brunelleschi, ele ganha esse concurso. E essa característica dada tanto à cúpula como à própria catedral, Santa Maria del Fiore, ela vai ter características românicas novamente. Ela vai se voltar de novo para Roma e ela vai ter, saindo de novo da França e voltando para a Itália, né, já que Florença começa tudo por causa de Giotto. Ela vai ter arcos, ela vai ter curvas, ela vai ter colunas, né, voltando para o greco-romano, da antiguidade, mas de uma nova forma, com a nova roupagem. Então a gente não pode dizer que foi simplesmente imitou daquele período, colocou de novo, voltou no período antigo, não. É uma readequação, uma reinterpretação desse novo estágio. E por causa disso, esse período vai ser chamado de Renascimento, Renascença. Brunelleschi, junto com a catedral, é a maior cúpula existente em adobe no mundo até hoje. Ela tem 100 metros de altura, foi a maior da Idade Média. Foi muito inspirada no Panteão Romano. E junto com ela veio também o domínio da perspectiva,
Então, nós vamos ter, nessa primeira fase da Renascença, grandes artistas voltados sempre para expressar essa técnica, essa nova técnica descoberta. Não era... era muito importante você ser um bom artista, você dominar a anatomia, a expressão, a profundidade, mas a característica muito marcante é a perspectiva. Inclusive, havia uma piadinha que rolava na época que os homens, os artistas, não dormiam com suas esposas, eles passavam a noite admirando a perspectiva de suas obras. E as obras se tornaram quase que matemáticas, né? Era muito mais importante o efeito da perspectiva, a profundidade, as linhas de chamada, o ponto de fuga perfeito, do que a sutileza, poema, né, da arte. Nessa época, a gente tem também, né, a arte é muito incentivada, porque os comerciantes começam a enriquecer, né? O comércio começa a produzir muito dinheiro, a gente começa o comércio marítimo e as pessoas ricas começam a investir em arte. É também um movimento de saída das cidades, né, dos feudos, para as cidades. E começam as construções nessa época dos palácios. A gente não tem mais um período característico somente de castelo, mas os grandes palácios são construídos e a gente tem aqueles salões, né, ricamente decorados. Nós temos também a característica de colecionar arte. Então, isso deu muito emprego para os artistas. Começam a surgir os mecenas, né, que patrocinavam esses artistas. E as grandes famílias, as famílias mais abastadas. A família Médici era uma família muito importante na época e ela vai ser a protetora de muitos artistas e dá muito trabalho para todos eles. Nessa época, estamos na época de Donatello. Donatello é escultor e ele tem várias fases de tipo de escultura. Ele vai desde do bronze à madeira. E uma das obras mais conhecidas de Donatello é o Davi. Ele faz o Davi menino, né, frágil, com o corpo bem adolescente ainda, justamente para mostrar, né, que era o Davi contra o Golias. E ele faz o primeiro nu frontal feminino nessa escultura que tem 1,50 m em bronze. Nós temos também nessa fase para a família Médici um afresco, que é o Nascimento da Vênus, feito por Botticelli. Botticelli recebe essa encomenda de fazer um tema da mitologia e ele resolve fazer uma Vênus nascida da concha. Ele faz uma Vênus com a primavera jogando flores sobre ela, com o deus Zéfiro soprando a vida, né, o vento. E ele dá uma característica diferente do que a gente tinha visto nos outros quadros anteriores, que prezavam muito a linha de fuga, a perspectiva. Então ele faz uma coisa muito mais leve, com muito mais graça. A gente chama de afresco porque é feito sobre uma parede ainda úmida, para um palácio dos Médicis. No século seguinte, né, nós estamos já entrando no século XVI, a gente chama de Cinquecento. Então a gente vai ter grandes artistas nascendo nesse período, 14, 15, 16, a Renascença. E a gente tem o auge da Renascença quando nós temos realmente os grandes mestres que ficaram na história, né? Vários passaram nessa época, nós temos inúmeros artistas, mas os mais conhecidos, né, são dessa época: Leonardo da Vinci e Michelangelo. Leonardo era um gênio completo. Leonardo fazia de tudo um pouco, era botânico, pintor, poeta, músico, cientista, matemático, arquiteto. Na verdade, Leonardo era um filho bastardo
por ser filho bastardo, ele não teve uma educação formal e ele não queria ser reconhecido por isso, né? Nem pela sua beleza, porque era um homem extremamente bonito, chamava atenção aonde chegava. Ele queria ser reconhecido por sua inteligência. Então, mesmo sem educação formal, ele corre atrás de ler tudo que caía sob suas mãos. E ele começa a trabalhar como um artista das festas, um artista cênico das festas, né? Os grandes palácios tinham festas com fogos de artifício, malabares, e tinha todo um cenário construído para isso. Então, foi um dos primeiros empregos de Leonardo, foi trabalhar para essas famílias ricas, e através disso ele fez muitos inventos, né? Dizem que Leonardo foi o inventor, o percursor, né, da invenção do paraquedas, do escafandro de mergulho, do esqui aquático, do helicóptero, da bicicleta. Então, tudo isso sai da cabeça de Leonardo. Ele demorava muito para fazer, ele nem sempre atendia os pedidos. Então, durante ele podia passar horas, ele era daquele tipo que só trabalhava quando realmente estava inspirado. Ele prevaricava bastante, então ele deixava muita coisa incompleta. A Mona Lisa, que é um dos quadros dele mais conhecidos, está no Louvre. Dizem que ficou durante muito tempo num banheiro do seu palácio, o palácio onde ele morreu, porque ele achava que não estava completa ainda e ele não entregou a obra. Ele não entregou a encomenda ao esposo da Dona Gioconda, né, da Mona Lisa. Outra grande obra conhecida é a Santa Ceia, né, que a gente vê no filme do Código da Vinci. Então a gente vê o Cristo ao centro e os apóstolos de 3 em 3, os 12 apóstolos, né? Leonardo, para fazer qualquer das suas pinturas, ele estudava toda a concepção do sol, do clima, o solo, para ele colocar exatamente a planta que pertencia ao lugar, a pedra, a geologia, tudo ele estudava. Ele secou também bastante cadáveres para ele estudar a estrutura do corpo humano, o rosto, os músculos da face. E ele escreveu muitos livros, ele era canhoto, ele escrevia de trás para frente, ele deixava isso registrado, os esboços dele, mas ele não fez nenhum livro científico registrado. Então, por ser um grande curioso, ele registrava suas pesquisas, mas ele não chegou a publicá-las. Muita coisa que Leonardo descobriu só foi comprovado séculos depois, inclusive pela medicina. Ele tinha um rival mais novo que ele, alguns anos, que era Michelangelo. Dizem que Michelangelo, ele tinha um gênio mais fechado que Leonardo, e eles se estranharam uma vez e nunca mais foram amigos. Um desdenhava do trabalho do outro. Michelangelo, a princípio, era escultor, ele fazia esculturas e o Papa pede para que Michelangelo, já era conhecido, famoso, fizesse o seu túmulo. Michelangelo tenta fazer, vai para separar o mármore Carrara, e quando ele está lá já com o mármore pronto, o Papa diz que vai adiar o projeto. Michelangelo fica muito chateado, vai embora da cidade, e o Papa, para ter ele de volta, diz que vai dar o teto de uma pequena capela, mas uma capela de grande importância cultural, o teto da Capela Sistina. Michelangelo, a princípio, fica meio apreensivo, porque ele não é pintor, ele é escultor, mas ele aceita. E nós temos aí, se vocês procurarem, a Capela Sistina, com o centro com a criação de Adão, todo o Gênesis e várias figuras em toda a forma de posição possível humana. Então, foi um trabalho realmente de gênio, tanto que anos depois ele é chamado para fazer o altar. Então, Leonardo é o gênio completo, Michelangelo é escultor, né? Nós temos a Pietà de Michelangelo, que é a perfeição realmente, muito conhecida, e nós temos a Capela Sistina, são dois grandes marcos de obras de Michelangelo.
Nessa época a gente também tem um bem mais novo, mas ele morre aos 37 anos de idade, no dia do aniversário dele, que é Rafael. Rafael, ele se aperfeiçoa em desenhos de Madonas. Ele chega a fazer a pintura do Papa Júlio e ele também faz muito retratos na época. Mas Rafael morre muito cedo e por isso ele não foi tão conhecido como os outros dois, mas dizem que Rafael era o melhor dos três em termos de pintura e era o único que conseguia agradar toda a sociedade, não só pela sua delicadeza da sua pintura, mas como a forma de lidar com as pessoas. Todos esses são da corrente de Florença. Eles usam muito o esfumato, é uma das características dele. O esfumato é essa ponta do olho e da boca. Foi descoberta por Michelangelo, porque isso aqui faz com que você ria ou esteja zangado. Então ele sempre dá uma esfumaçada aqui e aqui, e todos seguem isso, né? O céu, geralmente, quando tem a paisagem, é um céu de final da tarde, porque dá um contraste melhor no rosto. E as cores são mais pálidas, não tem tanto contorno preenchido no corpo. Nós temos uma outra escola diferente de Florença, que é a de Veneza. Veneza usa muito mais cores, é muito mais viva. E o personagem central nem sempre está no meio do quadro. Às vezes ele está deslocado do quadro. É uma característica de Florença. Em Florença nós temos o marco principal, Tiziano. Tiziano é um grande pintor, mas ele tem algumas fases, dizem que após a morte da esposa ele se perde um pouco. Ele perde um pouco desse dom dele. É muito bom na primeira fase, na segunda ele já não é tão querido no meio artístico da sua época. Tiziano pinta muitos nus femininos, são os quadros mais famosos de Tiziano. Rafael tem um quadro, esqueci de falar, que é a Escola de Atenas, que para mim é fantástico. Dê uma olhada nesses, hoje, dê uma olhada nesses principais artistas da Renascença.